Bom dia, meu nome é Gunther Pollack, sou rotariano. Queria aqui colocar uma afirmação em forma de pergunta. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade deste fórum que nos é proporcionado pelo CIE, do qual participamos permanentemente. Aqui a pergunta é questão de colocar uma questão bem empírica naquilo que foi o objetivo desta reunião. Aqui, a consequência desses problemas que nós temos, eu denominaria de distanciamento. Distanciamento entre gerações, distanciamento em culturas e distanciamento na concepção do que é a qualidade de vida. Nesse negócio aqui, a resumo, é muito difícil de fazer, mas o ponto absoluto da sua questão é da pessoa se sentir útil até o último momento. E nessa questão de se sentir útil é exatamente a questão de diminuir as distâncias que existem. As distâncias culturais, a distância da educação e a distância também, muitas vezes, entre o casal, como disse a doutora Freiman. Aqui, o homem, quando ele é provedor da família, ele avança intelectualmente obrigado pelas tarefas dele. Às vezes, a esposa fica atrasada nisso e não se atualiza necessariamente. Muitas vezes, os filhos avançaram tanto na educação que se produziu uma distância dentro da própria família entre o conhecimento do filho e o conhecimento dos pais. E assim sucessivamente. Acredito que nesse país maravilhoso que nós estamos, onde pela própria diversidade nós estamos acostumados a superar conceitos, a elaborar conceitos e superar preconceitos, nós precisamos de fazer um programa que efetivamente volte a reduzir essas distâncias, através de cursos de atualização, através do incentivo de que realmente o conhecimento destacado pela doutora Freiman, ele realmente chegue de uma forma de conciliar essas diferenças e superar. Eu gostaria de saber se essa colocação estaria sendo realmente uma forma de resumir aquilo que foi dito aqui. Agradeço por antecipação. De fato, o senhor conseguiu realmente colocar aqui um eixo entre todas essas ideias. Já existem algumas empresas que têm nos solicitado, eu tenho a minha, além da atividade de consultório, eu sou consultora clínica, quer dizer, eu sou psicóloga clínica, psicoterapeuta, e sou também consultora empresarial, especialmente a minha empresa existe voltada para programas de aposentadoria e pós-carreira, e também dou aulas, quer dizer, eu tenho uma vida profissional bastante movimentada. Continuo casada com meu marido há 43 anos. Ameaças de. Mas são ameaças recíprocas de tapete. Né? Realmente, estas distâncias entre as gerações, entre os sexos, entre os percursos profissionais, entre as oportunidades de educação e desenvolvimento cultural, elas, no Brasil, o Brasil é o país das desigualdades. E o senhor mencionou realmente as desigualdades que moram no nosso lar. Porque, às vezes, o grande executivo, ele se desenvolve, sim, em profundidade na sua carreira, mas quem tem cultura realmente e atualização é sua esposa, porque ele pode ter visão concentrada no desenvolvimento profissional, e ela tem uma visão mais aberta de mundo, não necessariamente ela ficou para trás. Na profissão, ele é o must, ele é o the best, mas no enfrentamento do mundo e para dialogar com a família, ele pode ser o último. Né? Então, essa conciliação de diferenças é o que nos leva a trabalhar em torno do eixo da tolerância zero para com as discriminações, para com as injustiças, para com as desigualdades. E, como eu iniciei a fala, já há poucas empresas
que tem falado da equidade, justamente na tendência de diminuir as distâncias entre sexos, entre salários. Para o mesmo cargo, a mulher continua ganhando menos do que o homem, tendo a mesma formação e a mesma capacidade de produção. E já se começa mais modernamente a apresentar, e nós trabalhamos nisso, programas que promovam diálogo entre os mais velhos que estão em fim de carreira e aqueles mais jovens que entram com uma formação totalmente diferente, com uma postura totalmente diferente. Ontem ainda eu estava lá na nossa empresa, participando e ouvindo jovens cidadãos se candidatando a um estágio lá conosco, para a área financeira, e foi impressionante o posicionamento deles, jovens que têm entre 20 anos, 21 anos, dizendo: a minha visão de carreira é que daqui a 5 anos eu pretendo estar sentado numa sala, ocupando um cargo de diretoria. Ambos falaram isso, né? Eu ouvi aquilo. Esta é a cabeça do jovem. Então, o jovem entra numa empresa querendo fazer carreira e chegar a uma diretoria em 5 anos. E ele vai encontrar todas as resistências do mundo numa empresa tradicional, a menos que eles estejam numa empresa de ponta, a menos que eles tenham a sua própria empresa. Estes jovens vão sair muito frustrados. Isso está acontecendo no emprego público. Eles passam nas vagas, eles não sabem exatamente a que estão se candidatando, como vieram estes jovens ontem lá para a minha própria empresa. Eles sabiam que eles iam para uma clínica psicológica, mas eles não sabiam que tipo de clínica. Ficaram estupefatos de saberem que eu e meu filho, Léo Freiman, nós somos empresários, porque psicólogo, na cabeça da maioria, é aquele que fica ouvindo o problema dos outros e não levando soluções e não criando inovações. Então, veja, os jovens têm uma formação de ponta, de primeira linha, e vêm com todo o gás para acontecer, para entrar em empresas que têm barreiras e não têm a mobilidade para a qual eles são formados. E vão esbarrar em pessoas que estão formadas ao modo de 30, 35 anos atrás, e o diálogo é extremamente difícil. Daí o assédio também acontecer por parte dos mais velhos em relação aos mais novos. Eles negam informação, eles resistem também a este ímpeto da juventude. Eles somem com documentos, porque os mais velhos também não são os mais bonzinhos. Então, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra intergeracional. Além da guerra também estar instalada na nossa casa pela televisão, entre pais e filhos, entre homens e mulheres, né? Guerras de tudo quanto é ordem. As guerras que estão acontecendo intergeracionalmente nas empresas, elas são mediadas por agências públicas. Só para terminar com uma ideia rapidinha, nas aulas que eu dou, eu percebo que a maioria dos meus colegas e, portanto, os meus alunos, são todos formados para trabalhar em grandes empresas e multinacionais. Quando eu começo a falar de empregos na família, empregos em pequenas empresas, empregos numa casa de comércio, emprego num pequeno escritório, eles ficam aturdidos. Eu falo, mas por que vocês estão assim espantados? Porque, doutora, isso é um curso de MBA. Então, eles estão sendo iludidos também dentro de grandes faculdades. Eles não estão sendo ensinados tão somente a trabalhar. Eles estão sendo ensinados a querer ser o melhor a qualquer custo e sem ter ainda o conhecimento. Daí a necessidade de nós abrirmos cada vez mais espaços de integração e de diálogo. O senhor foi brilhante na sua apresentação. Obrigada.
Agradecemos aos que formularam perguntas e, neste momento, vamos fazer um sorteio de um audiobook que a doutora Ana Freiman trouxe. Vamos fazer o sorteio.